Carnalive! Saudações carnavalescas! Começamos agora mais uma Carnalive aqui na Rede de Notícias, Memórias e Informações do Carnaval, 29 de julho de 2021. Hoje eu estou fantasiada de Mestra dos Magos. Vamos chegando, André Gonzalo, Carnalive! Peraí. Cadê? Que delícia, amigo! Você tem a Mel Costa aqui, maravilhosa. Peraí, quero me preparar aqui. Thalita, Vera, Will. Simbora! Olha o truque, adorei! Maravilha! Isso é bom, né? Beijo! Vai ser muito tudo bom bem? Aqui. Que saudade! Cara, nossa, eu só tô bem, pura mas saudade. Quem tá bem, né? Na medida do possível, hoje eu falo assim, tá tudo... A gente tem que ter todo cuidado, né? Pra falar com qualquer um. Tá tão complexo, gente. Tá difícil. Mas tá tudo bem, aí né? a gente fica tentando conectar todo mundo e, né, e trazer um pouco da memória do que a gente é, né, do que a gente está tratando, o que a gente já fez, para onde a gente quer ir. E aí a Carnalive é um pouco disso. Então é muito gostoso ter você aqui, André, assim, por tudo, por toda a sua história, né? Você é carnavalesco, você canta, você encanta, você é um solzão nessa cidade, nesse Brasil. Então, para mim, assim, é uma satisfação imensa abrir o microfone para você hoje. Todo mundo da Carnaval estava super feliz que você topou. Você chegou, uau, André, bora! Né? Tá raro. Eu acho que a minha último post no Instagram, o último uso foi 1º de janeiro, coisa assim. Exatamente. Totalmente fora do Instagram. Completamente out. Minha primeira aparição mascarada. Vezes, né? Assim, essa coisa de estar na rede e tal. Eu adorei a sua máscara, adorei. Essa aqui tá legal, né? Não, e o convidado especial, olha que legal. Gostei desse aqui também, ó. Esse aí, meu bem, a porta-bandeira. Você já vacinou? Vacinei a primeira dose. E você? Vacinei também. Ai, maravilha. Vou botar esse aqui, ó. Vou ficar de máscara, tá, Ju? Porque... Ótimo, porque o clima é esse mesmo, né? Tem. Use máscara, afinal de contas, Use né? máscara, máscara, se vacinar, ficar em casa. E a gente está aqui tentando ressignificar isso, né? E reinventar um jeito da gente existir. Total. Né? Nessas condições. Total. E aí, André, tipo, a notícia um pouco antes da gente começar essa live é que a Cinemateca, né, tá passando por um incêndio e é muito forte. A gente que é da cultura, né, tá enfrentando tudo que a gente está enfrentando e ainda tá aqui, né, tentando emanar, tentando transmitir. Oi, Tabata, oi, Simão, vamos chegando aí, pessoal. Oi, Pamela maravilhosa. Fala, São Paulo. Que delícia. Diretamente do litoral. Tá frio aí, Pamela? Depois conta pra gente. E aí, amigo, assim, fiquei pensando, sabe, que a gente tinha que registrar isso hoje, né? É muito triste o que tá acontecendo, assim, a ausência de memória, né? Então, Total. assim, uma série de iniciativas, né, que acabam destruindo a memória do nosso povo. Oi, Michelle. Mas... Todo mundo tá com muita saudade de você aqui, ó, André, nos comentários. É ele mesmo, tá mascarado, mas é ele. Sou eu. Quem sabe agora eu volto, né? Agora eu volto. Pois é. Ai. Pois é, né, gente? E tava anunciado, né? Isso que é muito louco, né?
Tava Porque anunciado, tava sendo dito e redito por todo mundo tava falando sobre a e assim, Cinemateca. Né? tem várias coisas, né, André? Tipo, os 41 colaboradores e colaboradoras foram demitidos, né? É. Todas as pessoas que trabalhavam na Cinemateca. Teve ano passado uma inundação que já levou uma parte do acervo. E aquele prédio maravilhoso, aquele lugar maravilhoso, né? E eu fico imaginando, assim, para quem trabalha com a preservação do audiovisual nesse momento, né? Que situação, né, gente? Assim, porque é a vida das pessoas, né? Cuidar dessa memória e trazer um pouco do que aconteceu, né? Todo, todo esse tempo, né? Que o Brasil produz cinema de qualidade, sim, produz conteúdo cultural de extrema qualidade. Uhum. Então a gente tem que cada vez mais, assim, eu acho que apoiar a cultura, né? Apoiar as iniciativas culturais. Então eu quero te agradecer novamente de estar aqui hoje com a gente, porque a Carnavalesca é justamente uma rede de memória sobre o Carnaval, né? Uhum. Porque o Carnaval a gente tem esse tesouro todo, né? Que movimenta milhões de pessoas nas ruas, que movimenta muita alegria, muita energia, muito trabalho, muita criação, muitas linguagens. E ao mesmo tempo passa ano após ano e a gente não vai guardando memória disso, né? Então, assim, a gente tem umas coisas muito lindas apuradas pela Carnavalesca, sabe, André? O primeiro Rei Momo Negro foi aqui de Brasília e ele teve que enfrentar assim, uma situação de discriminação racial porque ele não podia receber a faixa. E aí o presidente do Yacht Clube fala para ele assim, não, você, se quiser receber a faixa, eu vou fazer um carnaval em Taguatinga para você. Porque pessoas negras não entram no Yacht Club. Isso na Gente. década de 70. Uhum. Então, assim, isso documentado nos jornais, sabe? Assim, o Comodoro do Yacht Club declarou. Que E então a loucura. gente vê toda uma série, né, assim, de situações que ainda são muito presentes, né? Aí, hoje, que é dia de TBT, quinta-feira, a gente publicou uma série de notícias sobre o Carnaval do Guará, de Ah, eu vi. 1961. Eu vi. O brinco vai Maravilhoso. ser no Guará. E eu queria É, mandar um beijão pra Di com Ribeiro, Coreal que ontem Raymond. participou. Sim. Eu vi também, cara. Ela é Acabou? a Ela é exaltação, né? crooner. Ela é Ela tudo. é crooner. E aí eu Ela é quero falar tudo. exatamente sobre isso. Vamos começar agora o nosso papo falando de André, que eu tô aqui. Eu, mais uma vez, eu tenho isso. Se eu entrevisto as pessoas, eu falo mais que entrevistado. Então eu não. Eu Não, a tô gente tem que falar tentando, eu tô mesmo. Deixa eu... aprendendo. Ai, meu Deus, peraí. Vou tirar Me isso aqui. conta aí como é ser crooner, né, da orquestra do Dr. Gonzalez, né? Móveis coloniais, móveis axé anos 80, né? Você tem Aham. vários projetos lindos de carnaval. Como que é Tem. isso? Primeiro fala dos projetos, depois você conta dessa coisa de pilotar a nave, né? Sim. Cara, Ju, é uma coisa meio maluca, assim. Eu não. Eu acho que tem muito a ver mais com a minha personalidade do que qualquer outra coisa, porque não foram escolhas que eu fiz, sabe? Foram coisas que aconteceram naturalmente, assim. É meio maluco. Então, é doido. Eu comecei a cantar porque eu tava dentro da cena de hardcore de Brasília, de Olha aí. ska, sabe? Só. Então, assim, é maluco. Eu era dessa galera daqui, eu tava nessa cena, né, de punk rock, de hardcore, de ska, adolescente. A gente resolveu fazer uma banda e a banda foi me levando a aprender a cantar. E assim, eu acho que eu não aprendi até hoje, na verdade, né? Ainda acho que eu tenho que dar bons passos, assim. Mas a relação que eu construí, né? Eu acho eu acho que é o principal, o que eu mais gosto de fazer mesmo, é me relacionar com as pessoas, né? E Uhum. isso, por mais que não pareça, né? Quem tá de fora de Brasília, não consegue entender como é que Brasília tem relações, como é que a gente cria as nossas relações sociais, né? Mas isso tem tudo a ver com a cidade, sabe? Então, eu acho que a minha relação com o carnaval
com o canto e com o público tem a ver com a minha relação de busca de identidade, assim, da minha relação com a cidade, né? E é uma busca que não está, tipo, no Lúcio Costa, no Niemeyer, a gente até brincava. Assim, o Niemeyer é terrível, né? Ele realmente não pensou muito nas pessoas, assim. Principalmente nos prédios públicos, sem tudo com ar-condicionado. Tem umas coisas meio bizarras, de fato, e né? as praças, né? Umas coisas muito isoladas, assim, umas coisas... ninguém chega. Total, mas o mais incrível é como é que a gente consegue transformar a cidade, né, em outra coisa. E isso é fantástico. Isso eu amo fazer na cidade, sabe? Então, o que eu mais amo no carnaval é pensar que a gente era uma cidade praticamente. O carnaval era algo muito específico, né? Que estava nas escolas de samba, que estava ali, que era algo muito específico, né? Que estava num carnaval que não se apresentava para a cidade e nem para fora. E olha o que a gente é, e olha o que a gente conseguiu, como a gente conseguiu transformar a cidade, né? Como a gente conseguiu dar outro significado para esses espaços que na maioria das vezes as pessoas acham que é vazio, que é aberto demais, né, que tem, né? Então, eu acho é isso que me encanta na cidade, sabe? Me encanta esse conteúdo, sabe? O que tem dentro, o que a cidade esconde de alguma forma, né? Eu adoro isso. Isso é muito interessante, né? Porque vai preenchendo, né? Assim, de uma maneira humanizada, sim, né? É muito mais humanizado do que as pessoas imaginam realmente, né? Assim, eu também tenho essa impressão. De todas as vezes que eu saio, mas Brasília? Mas faz carnaval em Brasília, sim, a gente faz carnaval em Brasília, né? E outras coisas más, né? Assim, e as pessoas são muito lindas, né, André, também. Eu acho que isso também é outra coisa que a gente tem que registrar, assim. Tem muita gente muito legal. Eu tava lembrando, assim, das primeiras vezes que eu ouvi falar do Móveis, por exemplo, a gente tinha uma rádio lá na UNB, que era Rala Coco, né? E aí era muito gostoso, assim, porque ficava na faculdade de comunicação, e aí sempre a galera falava Móveis. Eu sempre falava, gente, mas que nome é esse? De onde é que esse pessoal tirou esse nome? Enfim, né? Você já deve ter escutado isso 1000 vezes, mas eu lembro da primeira vez que eu escutei o nome da banda e dos shows, daquele minhocão maravilhoso, não sei o quê. Não, desculpa a expressão, né, gente? Aquele minhocão maravilhoso, só que não consigo. Não, não é que a pessoa. Mas enfim, tô falando da UNB, pessoal, que é assim. Que a gente chama de balcão aqui, que é uma área que era extremamente ocupada pelas pessoas. E aí, sutilmente, isso foi acontecendo também, né? De repente se colocou uma grade. A universidade. Não tem mais universidade. Ai, travou, Ju. Travou. Não ouvi. Travou pra você? Pra mim tá ok. Eu tô te escutando. Eu não ouvi o finalzinho que você falou. A universidade. Então, pode falar. Não, que a UNB era um reflexo disso, né? Eu acho que a UNB, o projeto da UNB é algo incrível, né? É algo incrível, assim, a grade aberta, você ter essa possibilidade de ficar mudando, e indo e vindo, né, toda essa proposta universalista mesmo, né, da UNB, é algo que me transformou também. Eu acho que tem um pouco da cara do que é Brasília, porque o DF, né, no geral, que é esse amálgama, assim, é uma coisa super carnavalesca, de gente de tudo que é canto, de tudo que é jeito, de tudo que é forma. E a universidade hoje reflete mais isso, né, com as cotas também. Gente, sem brincadeira, eu chorei o dia que eu entrei na biblioteca e eu vi algo que eu nunca tinha visto lá, que eram pessoas negras, cara, estudando, sabe? Eu fiquei assim, gente, como é que eu passei por isso sem ter essa... É maluco, sem ficar indignado, né? Tipo, é muito doido. Mas assim, é algo, eu acho
que a gente tem uma oportunidade de produzir, de criar, que eu ainda acho que a gente ainda tem muito para fazer, assim, sabe, na cidade. Isso é muito bom. A gente construir, tão querendo acabar, Isso, né? destruir a nossa A gente, cultura, sabe? Tem um projeto de destruição de memória, mas a gente tem um potencial enorme de criação ainda, sabe? A gente não pode deixar se sucumbir, sabe? A gente não pode cair. ó, eu queria até ler aqui para você, que acho que o Júnior falou, poxa, André, você faz muita falta. E aí é Eu muito isso, assim, sei. né? A gente Ai, tentar gente. se abraçar nisso, né? De cara, tem um processo acontecendo com todo mundo, e aí aos poucos a gente vai se costurando, a gente vai se reencontrando, né? E um vai aqui, né? Dando a mão pro outro e se abraçando, e a gente vai conseguir sair dessa. Eu tenho certeza absoluta disso, né? E essa Sim. cidade, ela sempre foi construída muito nisso, né? Assim, muitas contradições, né? E muita exclusão social. Mas isso que você Uhum. falou também, ao mesmo tempo, tem gente do Brasil inteiro, e agora eu também tenho notado bastante, assim, né? Muitos migrantes, muita gente do mundo, né? Assim, aqui na cidade. E isso Tinha, causa, sim, uma efervescência, né? Uma mistura de cultura, uma mistura, né? De língua, de sotaque, né? De imaginário. E isso pipoca mesmo, tanto que é um carnaval que tem, isso que a gente tá falando, cara, tem ska no carnaval, tem bloco celta, né? Tem um monte de manifestação afro, tem muita coisa acontecendo, né, assim, durante o carnaval, mas que também são, muitas vezes, assim, projetos que já acontecem também ao longo do ano, né? Isso é muito uhum. bacana, né? Eu Não, tava o aqui bloco agora, de Ska é fantástico, né? É um sonho, assim, é uma coisa linda. Ainda mais na Vila Planalto. Tem esses lugares, né? Esses espaços que a gente descobre, assim, que são. E que são espaços que só são lugares pelas pessoas, não é pela forma, né? Pelo lugar que você está ocupando. É pela ocupação, não pelo lugar que se ocupa, né? É muito. É muito incrível, assim, a experiência que eu tive com o Bloco do Amor é algo que eu acho fantástico, assim, de descoberta, inclusive a Juma é uma dessas pessoas, né, a Mercedes. ela entrou aí, eu não sei se ela ainda tá, mas A um beijão Juma pra estava aqui? Juma. Tá, A entrou aí, Juma, a maravilhosa. Mercedes. Gente, tudo isso é uma outra Brasília, e é algo que eu, assim, eu admiro demais, essas pessoas que fazem o DF, sabe? Que fazem esse lugar, elas fazem o lugar, né? Não é o lugar Exatamente. que... Gente, é algo impressionante, elas são... Eu admiro demais, a Juma, a Mercedes, cara, e o que aconteceu, e a Elo também, né? Que a Elo me chamou para fazer um bloco, a gente fez um bloco, o bloco virou outra coisa e virou algo incrível que não é nem nosso, assim, que não é nosso, não é. Né? Tipo, Gente, é algo assim, fantástico. E assim, e ainda vê erros, né? Porque eu gosto muito de drag, né? Eu uhum, acompanho o RuPaul há muito tempo. Eu gosto muito da cultura drag. E aí, quando a gente fez, eu fui e inventei uma drag, cara, mas foi um erro, assim, foi um erro fatal. Eu achei, cara, eu achei, assim, completamente inapropriado, mas beleza, era algo que eu gostava, algo que eu testei, assim, mas que eu acho que eu não podia ser a cara, sabe, do projeto, aham. e nem tinha esse lugar não é meu, né, não era meu. Quando eu entendi isso, que eu fico falando, cara, não tem nada a ver, né, que viagem. Essa minha drag. Aí, e eu entendi que eu estava ali para dar suporte, para gerar visibilidade para aquelas pessoas que se Sim, tornaram um bloco. Então, eu acho que o último, o de 2020, o Carnaval de 2020, foi fantástico, porque eu acho que foi a minha realização na função que eu defini, que foi aquelas cartas de tarô que a gente fez com as personagens do bloco. Foi uma coisa linda, não sei se uau. viu. Você viu?
Não A gente vi. fez lambes enormes. Cada pessoa, cada integrante do bloco tinha uma carta de tarô. Então, Uau! e eu não tô mais eu não era mais integrante, era só esse suporte, esse espaço para Pro enaltecer as bloco? pessoas, É. o bloco, né? Cara, foi lindo, achei fantástico. Eu me senti muito bem. Me Que senti lindo! E muito foi bem. um oráculo, né? O oráculo, assim, né? Do que as pessoas se transformam, né? Durante o Sim. carnaval, do que pode ser. O oráculo do amor, né? E é muito Uhum. legal isso, assim, porque a gente vai encontrando, né, assim, os espaços, a gente vai encontrando, né, onde que eu quero estar, o que que eu quero fazer agora, né? Eu também tenho me Uhum. permitido muito isso. A gente viu isso, né, agora nas Olimpíadas, não sei se está acompanhando, se você curte, mas eu acompanho uma outra coisa, não consigo ficar assistindo de madrugada, mas no dia Gente, eu seguinte é a primeira adoro. coisa que eu abro, assim, pra ler, né? Eu adoro eu só não gosto mais, eu gosto mais das Paralimpíadas, eu piro muito com Muito Paralimpíadas. legal. É. Mas Olimpíadas eu curto também, apesar de achar que essa cultura, de ter questões em relação à cultura de competitiva, sabe? Disputa, né, de De disputa, mérito, né? é. Mas eu gosto das histórias de superação, assim, principalmente Paralimpíadas, gente, eu amo. E tem uma emoção ali, né? E aí foi isso, assim, eu Demais. achei muito interessante quando a Simone desistiu, né? E ela era, assim, a favorita e tudo. Ela falou, Uhum. cara, eu simplesmente não vejo sentido, não quero estar aqui, né? Agora eu quero cuidar um pouco de mim. E eu acho que você, por exemplo, né, que movimentou muita energia, eu movimentei muita energia, a gente em determinado momento também precisa um pouco desse espaço, né? Tipo, tá, tipo, umas pessoas comentando, ai, cadê você? Não, André. E é um pouco do processo de todo mundo, né? Assim, cara, qual lugar eu quero estar agora, né? Assim, claro que É. também às vezes isso é um privilégio você poder escolher isso, né? Tipo, cara, agora eu quero sair daqui e ir pra ali. Mas, de certa maneira, essa escuta, né, do onde é legal se estar, né? O como eu posso contribuir melhor, né? O que faz mais sentido agora, né? O que eu acho que eu posso ofertar melhor agora. Isso é tão bacana, né? É E como que legal. estão os projetos musicais, André? Você está fazendo alguma coisa de música? Ah, Assim, eu fiz exatamente o que você falou. Cara, assim, eu já não, eu sempre fui, é engraçado. O Móveis, ele atuou muito na internet, a gente fez coisas super inovadoras, de vanguarda, sabe, na relação com o público e tal. Mas as redes sociais nesse formato de estímulo a consumo me consumiu por completo. Eu não dou conta. Assim, na verdade, assim, eu me perco demais, sabe? Eu me perco. uhum. E essa coisa um pouco competitiva, um pouco comparativa, um pouco hiperconsumista, que seja, sabe, a gente está consumindo coisas legais, bonitas de serem ouvidas, faladas, mas não deixa de ter essa coisa de volume, dessa necessidade de você querer mais, 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 sabe? É. Então, eu de fato, eu travei, assim, eu tava com aquele meu projeto com o Senhor Gonzalez, né? Que é Incrível hoje é aquilo. o meu projetinho meu projeto querido. Quando bateu a pandemia, e assim, eu sempre fiquei nessa coisa, porque eu sou designer também, né, Ju? Uhum. Que foi a minha função aí de fazer as cartas de tarô, E do bloco e não tal. só isso, eu quero registrar uma memória aqui. Você fez o Ah, primeiro flyer da pecinha lembrei. de um ano de Falar em Café, amigo! Você lembra? Verdade, Foi quando foi verdade, Jazia lembro. Meirelles, aquele livro lindo dela de samba Foi, macumba, né? foi, E peças, uma coisa assim. E aí você falou, não, tá bom, eu faço, não sei o quê. Ai, ó, sabe? Tem muita foi. história, cara. A gente viveu muita Tem, coisa, né? Assim, tem muita muito história, lindo. é Você tem esse verdade. dom, né, do designer, né? Ah, eu gosto, eu gosto. É engraçado, é a mesma coisa das redes sociais, né? Mas ao mesmo tempo a gente encontra caminhos, né?
São caminhos assim, eu aprendi a fazer em conjunto, né? O Móveis me ensinou a produzir e a gostar de fazer colaborativamente, sabe? E o design Sim. também é um processo de você querer entender o outro, tentar ser um canal, né? Não ser... Eu penso no design dessa maneira, né? Mas Ixi, agora eu nem sei o que eu tava falando. Mas a gente tava Tava falando falando que de... você estava com o projeto do Dr. Gonzalez, Do que é senhor super Gonzalez, foi uma coisa maravilhosa. Foi um desafio, né? Eu gosto dessa história de público, até por conta do design. E aí eu coloquei esse desafio de trabalhar para um público mais velho. E fiquei apaixonado. Eles são incríveis. São incríveis. lindo. E mesmo diante, assim, eu tenho que confessar que a maioria do público votou no Bolsonaro, uma grande parte do meu público. Mas eu entendo também, eu acho que eu vejo até como uma falha nossa da gente não E ter acolhido, sabe? Falta acolhimento para essas pessoas. Por falta mais diálogo, né? Falta acolher mesmo, falta virar e ouvir. Quem escuta, quem dá ouvido, as pessoas ganham, sabe? É meio isso. Quem consegue gerar. Óbvio que eu acho que a situação de hoje é bem diferente, né? Hoje é diferente, É, né? Mas na época das eleições eu consegui entender isso, sabe? Que era uma falta de alguém da própria sociedade tá acolhendo, tá promovendo, a sociedade trata às vezes até infantiliza o velho, né? Como sim. se fosse na verdade e eles também não têm nenhuma estrutura, né? Nada que dê um apoio para o que eles estão vivendo, porque eles são. Né? Então, qualquer conversa captura. Qualquer fake news leva. É Porque essa difícil. coisa da necessidade de conexão, né? Você precisa ter uma É, conexão. Você precisa, é. né, ter algo que Uhum. você, né? E aí veio essa coisa da tecnologia, né? E o WhatsApp tá ali, entendeu? Tá. Então, né? Você Não, recebe algo de alguém com quem você tem um contato e você não tem uma contra-informação para aquilo, né? uhum. Eu, sabe, te É confesso assim, André, que eu difícil. tô vivendo. Meus pais são bolsonaristas, né? E eu tô aqui em Brasília justamente assim, por conta disso, porque não é possível, sabe? Que depois de tudo que a gente viveu, que a gente lutou, né? De repente tá dentro de casa, né? Então, assim, eu passo todos os meus dias desconstruindo. Então tem muita dor nisso também, né? Porque Uhum. são muitos argumentos, né? E você acaba ficando ali, tipo, cara, não pode ser que você pense assim, sabe? Tipo, o que aconteceu? Onde foi, né? E são pessoas lindas. São. E por Não, que a opção política é por aí, né? Então, assim, é muito forte, assim, onde foi que a gente perdeu? Então, assim, eu acho que nós precisamos, na verdade, assim, compreender o que a gente está vivendo, né? Então, assim, tem uma ausência de uma compreensão e ao mesmo tempo que a gente busca referências sobre o fascismo e tudo, na nossa vida cotidiana, os parentes, os amigos, né, o nosso público, né, os frequentadores, por exemplo, do meu bar. Uai, o que aconteceu? Né? Por que essa opção? E não é uhum. simples, entende? Assim, É. e eu acho que esse desafio que caiu, que é sobre a nossa geração e que é sobre o Brasil, nós vamos ter que enfrentar, né? Assim. E aí a questão é como enfrentar, né? Porque muitas vezes também tá sempre convivendo com isso é muito doloroso também, né? Assim, tipo, como É enfrentar, né? doloroso, eu criei, eu vou inventando os projetos, né? Então, eu tava com um projeto, eu fico nessa ida e vinda, né? Eu quero viver, eu queria viver só de música, eu não consigo. Mas aí vem momentos onde isso fica mais fácil, sabe? Então, o ano passado era um ano que estava fácil de eu viver de música,
porque era um projeto, o Senhor Gonzalo era um projeto que vendia muito fácil, né? Não tem conteúdo e coisa de qualidade para esse público, então a gente vendia muito fácil mesmo os projetos. Mas assim, sem generalizar, né? Eu acho que nem todo o meu público era bolsonarista, pelo contrário, tinha muita gente, e tem muita gente mais velha que tem outras cabeças, e até outras. A minha avó, por exemplo, ela é socialista cristã. Ela ontem estava me mostrando todos os livros, tudo que ela teve que esconder, os livros que ela teve que esconder de reforma agrária, que ela é urbanista. Aí é outra cabeça, outra visão, e tem um grupo enorme, né, dessas pessoas. Mas eu trabalhando nesse espaço de dança de salão, principalmente, tal, você vê, é natural ter um grupo grande, assim, né? E eu acho que a forma que eu encontrei da gente pensar e mudar a visão é mostrar o que existe neles que é totalmente contraditório, que não faz sentido com uma visão fascista ou com Bolsonaro, ou qualquer coisa vinculada ao Bolsonaro, sabe? Então, assim, isso é muito interessante. Então, tem uma senhora super, que era mais velha lá, que frequentava o baile, que ela tem uma história maravilhosa. Ela virou atriz com 70 anos. Uau. Ela não é casada. Ela nunca foi. Ela nunca foi casada. Ela casou com um militar e falou na cara e falou que não ia ficar com ele porque ele era agressivo. E mandou ele embora. O general chamou ela para falar assim, por favor, fica com o cara. Ela falou, não, tá louco, eu não vou ficar com quem me desrespeita. Então, assim, ela tem visões bizarras. De repente, ela solta uma visão estranha sobre o que ela viu de fake news e tal. Mas, assim, ela entender a essência dela e entender o que isso significa, eu acho que é o caminho, sabe? Não vai ter outro jeito, gente. Não vai ser um confronto de armas. Eu não acredito nisso, assim. Acho que isso não soluciona, porque, sabe? Né, só um lado está armado, né? Então, assim, só um lado está armado, né? Então, assim, não, tem verdade... um lado que está se armando aqui do nosso lado. Tem a galera... Não, assim, eu acho... André, também, que sei lá, eu fico pensando também muito assim... outro dia até vi uma... Eu acho que era o Einstein falando que você não resolve um problema com a energia do problema. Você resolve o problema com outra qualidade de energia. Era uma coisa assim, da física mesmo. Enfim, tô traduzindo com as minhas palavras. Mas o que eu achei interessante é porque isso, de certa forma, tem uma similaridade, ou, sabe, assim, enfim. Eu encontro algo que identifica o que eu tenho sentido depois de muitos anos na luta. Sabe, assim, que eu não quero ir para um lugar de ódio, eu não quero ir para um lugar, sabe, de extermínio do outro, sabe? Eu ainda quero acreditar que não importa quem seja. Claro que determinadas figuras são muito difíceis mesmo, né? Mas, assim, essas pessoas próximas a nós, né? Enfim, homens, pessoas que são mais privilegiadas, whatever. Tipo, cara, essa pessoa, ela pode ter errado, ou essa pessoa pode tá falando alguma coisa que ela tá, não sei, com medo ou equivocada, mas ela não é só aquilo. Ela tem muitas coisas boas, ela tem, né, ela realizou coisas boas, ela fez coisas boas, ela é uma pessoa boa, né? Ela ama, ela pensa, ela é generosa, ela é solidária. Então, por que esse lado dessa pessoa agora não pode servir, talvez, pra gente mostrar as contradições, como você falou, sabe? E tipo, falar, cara, mas você não acha que você, por exemplo... Eu me lembro de uma vez que eu questionei essa coisa das pessoas serem cristãs e defenderem tanto as armas, né? E aí eu falei, uai, mas, gente, vocês são cristãs, né? Oi, Ri. Oi, Tiara, tem uma galera conversando com a gente aqui nos comentários. Henrique. Que massa. E aí, assim, sabe, eu ainda penso isso, que é o importante a gente sempre falar. Eu fui vacinar com cartaz, sabe? Ama teu próximo, amai-vos uns aos outros, sabe? Eu ainda acredito que o amor é possível, né? Assim,
apesar de toda a dor, apesar desse discurso muitas vezes ser, digamos, não aceito, né? Mas é o que Uhum. eu consegui assimilar de toda a minha experiência vivida, de tudo que eu li, de tudo, sabe? E eu acho que também é importante um pouco a gente ter um certo compromisso com o que a gente já viveu, né? Eu acho que Uhum. uma né? Porque as rugas, os cabelos brancos, tem alguma coisa boa aí também, né? Que é justamente isso, assim, pô, eu já vivi. Achei tão lindo você contar um pouco né? Pô, aí eu errei ali, aí, sabe? Assim, a gente é humano, cara, né? Tem erros, tem, né? Então eu não quero ficar para sempre na coisa, inclusive, do não vou perdoar, jamais perdoarei, sabe? Eu acho que Aham. as pessoas têm que reparar o que elas fizeram, sabe? Elas precisam olhar para isso e falar, cara, vamos construir de novo, o que você pode construir, está disposto a construir, sabe? Porque a gente não vai enterrar isso de uma hora para outra, sabe? Nem com Na- impeachment, nem com eleição, né? A É, gente tem milhões de pessoas nessa linha. sim, assim, é óbvio que existem limites, né? Existem limites, Uhum. assim, assim, a- para crimes, né? De frente de crimes, a gente tem que reagir de maneira dura, né? Então, não vejo uma solução. A gente tem que ser duro, principalmente diante de uma ameaça, que o povo ameaçando ditadores, essa galera tem que ser presa, sabe? É. E se não for presa, se reagir, vai ter que brigar mesmo, vai ter que lutar com armas. Eu não vejo outra solução. Assim, Uhum. existe um limite, né? Mas assim, eu acho que a transformação, de fato, ela não está nisso. Os limites têm que ser dados para a gente romper com o sangue que está rolando, né? Que a gente está derramando, que o Brasil está derramando. Mas isso não vai transformar a sociedade, porque a sociedade ela está estruturada dentro de algo que é muito mais difícil de se romper. Então, assim, não adianta a Sim. gente estar. Assim, e graças a Deus eu acho assim que a gente muda, né? Eu acho que tudo se transforma, as coisas não são fixas. O mundo é impermanente, eu realmente entendo desse jeito. Então, todo mundo tem condição de mudar, todo mundo tem condição de se enxergar de outra maneira e de transformar. Eu acho que essa transformação, no final, é o que a gente faz, né? O nosso trabalho, um trabalho como artista, trabalhar na cultura, é conseguir transformar as coisas, né? Conseguir dar outro significado para elas. Não que esses significados não são permanentes, eles vão ficar mudando. Então, a Via S2 lá do Bloco do Amor, ele vai mudar a cada ano, e vai mudar, e vai ser outras relações que as pessoas E olha só, vão por dar, né? exemplo, A rua, ela é transformada pelo carnaval de uma maneira e eu queria até te maravilhosa. falar isso, assim, que, por exemplo, o Bloco do Amor, ele ressignificou o meu jeito de passar na S2, por exemplo, Uhum, sabe? Porque eu nem notava direito aquela via, eu nunca tinha notado que aquela via, né, significava um coração. E uhum, aí, às vezes, quando eu pego, eu sempre falo, ah, é a rua do Bloco do Amor. Sabe assim? uhum. Porque às vezes, né, descendo ali e tal, enfim, na loucura do trânsito. Ah, aí eu no meu imaginário, eu penso enquanto estou dirigindo, ah, aqui é a Via do Bloco do Amor. Então é E muito uma, lindo, né? Reconhecer a cidade, uhum, tipo assim, ah, aqui é aquele bloco, ah, ali eu fui é, naquele show, ah, aqui eu beijei na boca ali, ah, aqui eu encontrei o fulano e a gente teve aquela conversa, né? Isso é muito interessante. Cara, eu tô adorando os comentários do Rick. Eu quero só comentar uma coisa que ele falou o aqui, que é muito interessante. Henriqueira, Ele tá falando gente, que, assim, lindão. Eu que não é tô muito mais conseguindo. fácil punir do que educar, é muito mais barato, né? Aí, exatamente, olha, ele tá falando que a única coisa permanente no universo são as mudanças. É uma frase do Heráclito que ele citou aqui. Uhum. E eu queria muito citar isso, exatamente. A gente está em constante mudança, né? O universo está sempre se expandindo, existe. Por mais que a gente esteja experienciando isso, né? Existe um outro universo onde existe muita luz, muito amor, e tá todo mundo indo para lá, eu acredito muito nisso. Mas o difícil é que a gente está aqui nesse momento agora, né? No Brasil, o epicentro do fascismo, né? Caiu no nosso colo, da nossa geração, essa situação. Eu acho que a gente foi um pouco pego de surpresa, apesar de que tudo
indicava isso, né? O Brasil nunca apurou realmente os crimes da ditadura militar, que foi uma ditadura extremamente violenta. A gente nunca fez uma reparação histórica, a gente falou das cotas, né? De como mudou o NB, de como mudou a nossa geração. A gente participou disso. Então, acho que a gente tem um acúmulo, sabe, André? Para ver que, por exemplo, quão importante foi as cotas, né? O quão importante foi a gente sempre lutar, né? Para que jamais aconteça, para que jamais se esqueça, né? Era um grito do nosso movimento estudantil, né? Então, assim, de apuração pela ditadura. Então, todas essas lutas, elas ainda são muito atuais, né? Porque nós ainda somos uma sociedade extremamente racista, misógina, homofóbica. E eu acredito que a gente, enquanto artista, a gente está ainda nisso, né? A gente está tentando criar de uma forma que traga um pouco mais de justiça social. Mas aí, de repente, a gente é atropelado, né? Por coisas que são tão dolorosas. A gente fala, cara, eu não acredito que eu estou vendo isso. Eu estava vendo o Moa, aliás, um abração para ele, se ele estiver assistindo a gente, em algum momento ele vai assistir. Mas ele é um cara que foi presidente da RUC durante muito tempo, foi um grande lutador, e ele está indo às ruas agora com uma faixa, com uma galera assim, geração de 68. Geração 68. E, cara, eu falo, pô, se dói pra gente, que é a geração dos anos 80, imagina a galera da geração de 68 que viveu a ditadura, né? Imagina ver esse cara, sabe, assim, saudando o Ustra, né? Isso é muito doloroso, humanamente muito doloroso, né? Não, e assim, a minha avó é uma inspiração pra mim, gente, de verdade, assim. Né? Conta aí. E ela tá fazendo agora, assim, ela tem 90 anos. Uau. Ela escreveu ano passado ou ano retrasado, um livro. Ela falou assim: ai, André, você acha que tá. Eu tô falando dela aqui. Você acha que tá demais, tá muito prepotente? Eu falei: o que é, Eva? Fala aí o nome, o título. O novo paradigma da moradia no Brasil. Eu falei: não, vó, temos que ir. Então, assim, você vê, cara, ela tem 90 anos, ela viveu tudo, né? Ela viveu toda a história da ditadura, ela veio como professor, ela veio primeiro para cá para trabalhar no antigo agora esqueci, era INCRA, mas eu acho que era outro nome. Era com reforma agrária, né? Acabou tendo o golpe, né? Tiraram o Jango, ela ia trabalhar com o Jango. E aí no final eles voltaram, depois voltaram como professores daqui. Então, assim, viveram de maneira difícil, né? Num confronto aí dentro da universidade, principalmente. Mas ela tá aí, cara, ela tá ativa, ela tá produzindo, sabe? Ela tá pensando em solução ainda. Isso é lindo, né? Pô, isso é demais, isso é demais. Ela tá. Não, ela agora, quando que a gente vai sentar para discutir revolução, sabe? Então, pô, isso é maravilhoso. A gente não pode parar, sabe? Eu acho que tem um problema sério, que é esse problema da memória, é algo sério, né? É algo que a gente não sabe lidar. Sério. A gente não sabe lidar com a memória e é de interesse de uma visão fascista acabar com a nossa memória. Porque acabando com a memória, você constrói a tua narrativa, né? Vê o que é esse Brasil paralelo, vê o que é construir uma narrativa própria, né? O que né? Perder lados, visões, né? Então, acabar com a Cinemateca é isso, é acabar com uma visão de Brasil, né? E construir a sua própria visão. Então, é algo, eu acho assim, a gente não pode deixar de ter memória, a gente não pode esquecer do que foi feito, mas a gente tem que pensar em solução para frente, a gente tem que pensar como é que a gente resolve, como é que a gente ainda pode resolver, quais são as nossas saídas, sabe? Senão, eu confesso que no ano passado eu levei uma rasteira pesada, eu fiquei muito mal. Porque é essa a intenção no final, você atingiu a cultura e assim, aí você perde
a noção do que você pode fazer, de como é que você pode continuar um projeto da forma que você está. Você perde noção de futuro, isso é horrível, né? Eu não sei como é que vai ser. Então, assim, como é que eu vou preparar um projeto para o ano que vem se eu não sei se vai ter E a gente está vivendo todo dia isso, a gente não sabe como vai ser amanhã. Né? A gente liga esse telefone, então, e aí? Quem é? O que tá acontecendo? É o Delta, Isso outro dia eu pensei, e assim, se a gente considerar, né, que assim, para mim a gente não pode dissocializar o contexto que nós estamos vivendo do capitalismo, né? Assim, então, por exemplo, as grandes empresas capitalistas, todas elas estão conectadas com o nosso imaginário, né? Então, assim, através da nossa subjetividade. A gente estava falando, pô, tá, gente, é super legal redes sociais, mas é diferente do que a gente fazia, é diferente do que a gente acreditava, né? Uma coisa muito mais consumista hoje, muito mais meritocrática, né? E do ego, é muito do ego, cara, né? Assim, tipo... Não, é reducionista, né? Ele te reduz ao que você gosta. É ótimo, é uma delícia. Mas você vira o que você gosta. Você consome só o que você quer ver, né? Então, assim, esse consumo por demanda é algo horroroso, porque ele tira a nossa possibilidade de ver o outro, de ver o diferente, de consumir algo que você não sabia que desejar, que você nem sabe que vai desejar, sabe? Então isso é muito ruim. Essa é uma ruptura horrível que a gente está fazendo, que toda essa geração e a sociedade está vivendo. A gente não sabe, a gente não tem oportunidade de desejar algo que esteja fora da nossa vontade de consumir, sabe? Isso é horrível. Então, se a gente for pegar, vou ser saudosista aí, década de 90, que a gente descobria o que a gente ia fazer no dia, no bar, pelo panfleto, pelos amigos, por conversas. Então, assim, ali, né? E sempre gerava coisas inesperadas, você não sabia. E outra, Brasília não tinha a quantidade de oferta de cultura que tem hoje. Então, assim, você não tem opção, você vai ter que ir no samba do Arena. Você não tem opção, você vai ter que ir no forró lá do clube lá, que eu esqueci qual que era o clube que tinha um forró toda quarta-feira. Você não tem opção, você vai ter que ir no rock na terça-feira. Então, assim, isso era muito legal. Eu achava incrível, porque você via esse grupo de pessoas transitando por lugares que não tinha uma associação de gênero, de gênero musical, né? Então, ou da bolha, né? Hoje a gente chama de bolha, né? Tipo assim. Era uma bolha, mas era uma bolha esquisita, porque você tinha o pessoal do eletrônico no samba, você tinha o pessoal... E você tinha mesmo, né? O povo tava lá, sabe? A galera que tava movendo o eletrônico em Brasília, que era de alto... Assim, o eletrônico em Brasília na década de 90... Não, era vanguarda, era vanguarda. Se for pegar muitas linguagens, né? O que o Isent e o The Six fizeram na década de 90, cara, eu nunca vi igual. Eu nunca vi igual. Eu nunca vi festa igual. Amo. E isso me inspira até hoje, assim. São coisas que eu vivi ali que me inspiram. Eles pensavam em a experiência do público, né, que hoje está pensando, que se pensa para festival, eles pensavam isso no 90. Isso era e era incrível, era incrível. Então, para quem não viveu a década de 90 em Brasília da cena eletrônica, tinha festas que eles cobriam de plástico bolha o lugar inteiro. Você ficava... Eles cobriam tudo de plástico bolha. Teve uma festa que eles fizeram... Nem sei qual foi o prédio, onde é que foi. Eles fizeram um trepa-trepa de adulto enorme, com aqueles coisas de andaime. E você ia subindo naquele negócio, e era totalmente perigoso, né? Porque o povo ficava louco. Brasil, lembra? Que teve uma época que rolava umas festas lá? Não, era no Corporate, eu acho que eu lembrei, era Corporate. Era do lado do Liberty...
Era do lado do Liberty Mall. Sim. Sabe? Obrigada. Um espelhadão. Gente, tinha um negócio lá, uma vez eles colocaram. Esse foi o mais legal. Pensa o seguinte, ó, minha mão aqui é uma lycra. Eles pegaram uma lycra, não sei se era branca, acho que era branca. E botaram no meio da. Você entrou na sala, tava assim a lycra, assim. E aí você não sabia, não tinha ninguém, você não sabia o que fazer, sabe? Tinha uma lycra, assim, enorme. Aí, tá, vou passar por baixo. Aí você passava por baixo, quando você olhava, tinha uns buraquinhos no meio da lycra. Aí só cabia a tua cabeça. Aí quando você via, quando você olhava assim, você só tinha cabeças flutuando no meio da lycra. Gente, isso era a coisa mais maluca. Gente, eu não acreditei. Eu falei, cara, que maluquice. Eu tô vendo As de cabeça. experiências, né? Não, era uma coisa maluca. E depois a Jane veio pra cá, né? Ela chegou em 2000. A Jane movimentou o Konick. Cara, o Konick é... O Konick, a Jane é amorzão. Todo mundo, a Henrique também fazem parte dessa história aí que estão aí. Henrique, Jane, Elo, a Mercedes, isso para agora, né? Mas pô, dá pra pensar numa cidade só pelas pessoas, pelo que a gente viveu aqui com elas. Cara, o que era aquelas festas lá do subterrâneo do Konick eram incríveis. Eram incríveis. E a Jenny, ela conseguiu entender esse formato da cultura da cidade. Então, pegava cada túnel daquele lá, né, do subterrâneo, e botava uma música totalmente diferente. Era eletrônico, acho que era hip hop, o outro era rock, não sei. Sempre eram essas três. Cara, isso era tão legal. Isso era tão diferente, sabe? Era uma coisa... E assim, a gente vê isso hoje de maneiras lindas, assim, os festivais, eu acho que o Coma, eu adorei o Coma. A gente participou do Coma, a gente teve a oportunidade de levar os meus velhinhos lá pro Coma. Foi muito, muito legal. Foi uma experiência muito legal. O que, André? Como foi? Não, o Diego chamou, né, convidou o projeto. A gente falou, legal, eu faço, mas qual o sentido da gente tocar para um monte de jovens se o projeto está focado para... Eu quero manter isso, né? Eu queria manter. E assim, no final, o Como até transformou o projeto em outra coisa. Eu falei, Diego, a gente faz, mas eu preciso ter os meus velhinhos, meus idosos lá com a gente. Aí, o que eu fiz? Eu separei uma casa de... né, uma instituição de longa permanência para idoso. Aí levei eles todos para lá, que era da Maria Madalena. Levei eles e coloquei eles nas mesinhas lá no Clube do Choro, na frente. E atrás deles ficava o público, sabe? E aí eu falei assim, gente, é o seguinte, eu quero pedir desculpa porque esse show não é para vocês que estão aí, tá? Me perdoem. O show é só para as pessoas que estão aqui na frente. Agora, se vocês quiserem fazer esse show com a gente, para eles, eu vou agradecer demais. Então, a galera pirou porque a gente ficou focado neles. Então, tinha essa coisa de interação. Então, vamos fazer... festa junina, vamos fazer o túnel, vamos fazer roda, vamos fazer... e bora dançar, a gente abria a roda para eles dançarem. E o público foi e pegou, e foram pegando os idosos lá da casa e foram dançando. Cara, o povo chorava, era uma coisa, foi uma catarse, foi muito bonito, sabe? E aí eu entendi. Então, assim, nessa eu entendi que o projeto é muito mais um projeto de interação entre gerações, com um foco no mais velho. Então, vamos valorizar que a gente está envelhecendo, que a gente envelhece, vamos valorizar o envelhecer. Vamos valorizar o velho, sabe? É velho mesmo, gente, é velho. O povo, melhor idade. Não, é velho, e não é um problema ser velho. Sabe, não é? Todo mundo é mais velho, todo mundo se torna mais velho. E, gente, isso foi transformador. E aí, para falar um pouco de carnaval, para a gente sair do tema, né?
a gente descobriu, a gente resgatou esses bailes de máscara, né? Até por isso que eu tava usando uma máscara, vou até botar ela de novo aqui. Amei. Amo, amo. Essa aqui dá até pra você esconder, ó. Muito E bom. aí você volta. E a gente resgatou esses bailes e foi algo muito legal. E a gente até estava com um plano, acho que ia ser esse ano, de fazer um bloco do projeto, sabe? Um bloco de baile de carnaval e tal, esse bloco. Que lindo, que lindo. Mas aí com tudo que está acontecendo, a gente está visando, está vendo várias possibilidades, sabe? Essa história que eu te contei, dessa senhora, né? A gente quer transformar ela em conteúdo, então virar uma radionovela, um podcast em formato de radionovela, para contar Ótimo. as histórias inspiradoras para qualquer idade, sabe? Histórias de transformação, né? De superação e tal. A gente tem um projeto em rever as músicas também, sabe? Uma coisa meio. Porque assim, é muito doido. Eu não tenho problema. Eu não sou aquela pessoa que vai falar assim, cara, a gente tem que eliminar o Monteiro Lobato da nossa história. Pelo contrário, a gente está falando de memória, a gente tem que ter o Monteiro Lobato, mas a gente tem que saber do Monteiro Lobato, entender Claro. toda a ideia eugenista do Monteiro Lobato e deixar isso claro, isso tem que estar claro, não tem que estar apagado, né? A gente não tem que cancelar a pessoa. Mas as músicas, obviamente, as músicas que a gente está tocando lá, elas configuram, elas estão num espaço, e a gente ainda está nesse espaço, né? Essa estrutura super machista, mas lá ainda era pior, era muito pior, sabe? Então entender esse lugar é algo que a gente estava cultivando agora. Então entender algumas histórias, sabe? Entender, por exemplo, a profissional do sexo como um lugar do feminino nessas músicas de libertação. Isso é maluco. Se você pega todas as músicas e as letras, são mulheres que rompem com esses homens, mulheres né, que têm vários amantes, por exemplo. Tem várias músicas que falam de vários amantes. Isso não existia na mulher casada, né? Eu vejo. Sabe uma coisa que Não outro dia existia tava... na mulher do lar, existia na profissional do sexo. Existia no profissional do sexo. E essa figura da profissional do sexo sempre foi essa figura de dominação do homem, né? Então, tipo, um homem ficava apaixonado, encantado, e ela estava com outros, né? Então, aquela... alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas, né? Outras Outras iguais iguais a... a essa. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que te vejam, não, que te beijem, não, que te vejam novamente e que tu mudes de paixão todos os meses. Cara, isso é uma coisa, é uma liberdade para a mulher, né? Que não existia de fato. Existia na figura da profissional do sexo que todo homem, praticamente todo homem daquela época, iniciava a vida amorosa, sexual, dentro de um prostíbulo. Isso é muito maluco, sabe? De pensar, né? Então, então isso era natural. As mães levavam os filhos para prostíbulo, incentivavam os filhos a perderem, né? E como é que elas tratavam as filhas? Isso é muito maluco, sabe? E aí a gente tava nessa pira de também mexer com isso, sabe? Mexer um pouco com isso. Como Apesar que de... foi também, né? Assim, rapidinho, só quero mandar um A beijão Jenny pra tá Jenny, aqui, que ó. ela acabou A de entrar aqui Jenny. na nossa live. Jenny, a gente falou de você Jenny, agora, maravilhosa. Nossa, acabamos de... Eu não sei se ela viu, ela não viu, ela vai ter que Te ver abraçar gravado. e, Ela vai ter que ver e gravado. falar Henriqueira, de Jenny, coisas atenção. lindas. Henrique falou uma É. coisa linda aí também sobre o capitalismo e o fascismo. Mas esse ponto que você está falando, sabe, André, eu acho que tem sempre essa coisa assim, geracional.
Eu acho que o que a gente está vivendo também tem muita conexão com isso, assim, com a maneira como a gente ama, a maneira como a gente exerce a nossa sexualidade, e quando eu falo sexualidade, eu falo de sexualidades, né, no pluralzão mesmo, porque isso é muito plural, e como que isso é controlado, e de certa forma, justamente agora, isso se tornou uma coisa muito mais fora do controle de certas instituições, né? Ah, E sim. talvez justamente nesse momento da história, por estar se tornando fora do controle de algumas instituições, essa repressão venha, né, como uma forma Uhum. justamente de resposta a isso. E eu acho muito interessante quando você fala sobre essa coisa de a gente se conectar com uma geração anterior, através disso, através de qual sexualidade, né? Qual expressão de amor, qual história a gente cantou, né? Como Uhum. era a Uhum. história. Eu sempre fui pro cinema, eu vou chamar minha noia, juntando É. cinemateca com carnaval e cinema, enfim, né? Estamos aqui falando de várias coisas, mas de vó, né? De bailes e de profissionais do sexo que a gente ama. Aham. Falando sobre justamente isso, assim, cara, eu ia pro cinema sempre observando as personagens femininas dos filmes, sabe? Que personagem é esse? Que personagem é esse? Que história é essa? E é raríssimo, cara, você encontrar uma personagem feminina que não seja ou louca, sabe? Ou num lugar de subjugada. Inclusive nos filmes assim, ó, filme da diretora tal. Até nesses filmes, as mulheres ainda estão em alguns papéis que, cara, a sua avó, por exemplo, que eu já amo, ela não é nada disso. E por que que isso não pode ser colocado de uma forma ampla para as mulheres se conhecerem e falar, uau, né? Eu vou Uhum. construir meu imaginário a partir disso. Então eu acho que Uhum. justamente por isso que eu fui fazer carnaval, sabe, André? Porque, tipo assim, no carnaval as pessoas podem ser quem elas são, sabe? Então, assim, Podem. durante uma semana é liberado você ser o crooner, sabe? É liberado Uhum. você ser a dona do boteco, é liberado você ser a produtora da festa, é liberado você ser a profissional de sexo, é liberado você ser a tia da seresta, sabe? É liberado ser quem você quiser ser. Isso é uma É. coisa que o nosso povo tem. E aí talvez seja tão doloroso, assim, eu acho, como historicamente falando, enquanto país, enquanto mundo, né? Enquanto o novo milênio, né? Eu sempre adoro falar isso, cara, a gente está na virada do século, da década, do milênio, cara. É muito Uhum. forte. E aí, É. assim, de repente, é sobre a gente isso. Vem o auge do fascismo. E não é um fascismo, né? Ah, tá, é isso, isso, isso. É uma coisa que vai entrando. E quando você vê, É. cara, peraí, sabe? Queimaram todo o acervo audiovisual do país, né? Ou colocaram uma foto de um agricultor com uma arminha, né? E as pessoas mais lindas estão fazendo isso, as criancinhas também. E tipo, cara, a gente é o país do carnaval, a gente é o país, né, do futebol, a gente é o país de várias coisas incríveis, a gente é o país de Paulo Freire, né, de Maria Carolina de Uhum. Jesus. Então, assim, a gente É. precisa estar nessa força, né? Tipo, como a gente vai trazer, né? É, eu nem sei dizer assim, é maluco, é muito contraditório e eu acho que só é desse jeito por conta disso, né? Você Uhum. pensar em todas as manifestações, né? Em todas essas manifestações que a gente está falando de sexualidade, e como é que isso sempre foi tratado no Brasil e ao mesmo tempo sempre foi discriminado, né? É muito louco. É muito louco você ver personagens, né, que tenham figuras como, por exemplo, ai, gente, aquela maravilhosa que agora esqueci o nome dela, que passou década de 80 e 90, né? Você teve várias figuras Uhum. queers, né, no Brasil que tiveram muita visibilidade e que ao mesmo tempo o Brasil ao mesmo tempo rejeitava, né? Então você tem, e eu acho que o Carnaval é um pouco isso no final das contas também, né?
É um jeito de você se tá extravasando, mas é porque é carnaval. É porque fora do Isso. carnaval isso é. Então, assim, a gente fica vivendo essas contradições o tempo todo. E, assim, as narrativas, é igual eu sempre fico falando, brigando, né? Se for pensar, cara, a narrativa de todo filme, de todo livro, de toda história, tá baseado na jornada do herói. Tudo. Tudo tá baseado. E olha que terrível, cara. A gente não consegue trabalhar que não seja com esses indas e vindas, sabe? Eu não posso. Eu preciso superar, eu preciso ter uma dificuldade enorme para superar e vencer, sabe? Então, assim, eu tenho que vencer, eu tenho que superar. E eu acho que essa visão, ela apaga a nossa possibilidade de pensar num coletivo, de pensar em modelos cooperativos, sabe? Não existe. Quais são os jogos cooperativos que você trabalha, que você brinca? São poucos jogos cooperativos para criança. Existem, né? Mas são poucos. Normalmente o que Não, a e gente acaba que a gente incentiva. é muito reativo, né? Tipo assim, faz tal coisa e a gente responde, né? Ah, o Feliciano disse não sei o que, a gente responde. Uhum, é. Ah, a atriz falou que é delírios comunistas, não sei o quê. Ah, então a gente abre, não sei, entendeu? Aí acaba que fica uma coisa reativa, né? E é esse o modelo, é isso que a gente aprende, né? Você aprende assim. As histórias são todas assim. Elas precisam. Então, se você pegar um roteiro, a lei do roteiro americano é essa, né? Não existe uma cena que você coloca num filme que, se a cena ela não muda de valor, se ela tem que começar, você tem que achar que vai acontecer uma coisa e aí acontece outra. A pessoa tem que estar triste e no final ela tem que vislumbrar alguma coisa para resolver a tristeza dela. Assim Sim. é um roteiro. E se você não tem essa mudança de, né, esses turnovers, né, que a galera chama, não tem que estar. Essa é a regra de escrever um roteiro de filme hoje. Então, assim, você pega, pô, é ótimo. Você vai ver esses filmes de herói mesmo da Marvel, me amarro, eu adoro. As minhas crianças que Uhum. adoram. Mas é isso, é o tempo todo isso, sabe? É tipo, é turnover atrás de é o que você não imaginava, vai e acontece outra coisa, e acontece. Nossa, e você tá o tempo todo ficando. Você se assusta, né? Você tá o tempo todo motivado, você tá o tempo todo Sim, agulhado, você sim. tá o tempo todo. Gente, não imaginei que isso ia acontecer, aconteceu. Nossa, não imaginei que isso ia acontecer e aconteceu. Então é sempre essa mudança de valor, né? E E esse é isso o está na roteiro, né? gente. Esse é o É, roteiro. Então, se apresenta uma coisa positiva, você tem que dar o negativo. Se apresenta o negativo, você tem que dar o positivo. Isso é péssimo. A gente não é. consegue construir algo que seja Autônomo, múltiplo, né? autônomo, É. que seja múltiplo, que seja Genuíno. cooperativo, que tenha, que consiga ser construtivo, né? Que consiga assumir o negativo também, consiga né, absorver o negativo, porque a gente também não sabe absorver o negativo, a gente não consegue assumir erro, não consegue, né? Então, Exatamente. Como olhar para isso, né? Aí de repente é, explode, né? A barragem de Mariana, né? Tipo assim, essa porcaria aí, bolsonarista, essa coisa toda, cara. Então, cara, a gente tem que olhar para isso, né? Onde isso estava, né? De onde saiu. E eu acho que o carnaval é uma boa ainda, uma boa linguagem para isso. Eu acho que ainda é boa é, estratégia, assim, de tipo, como a gente vai olhar para isso, como vai ser, né? talvez o carnaval como filosofia, né? Não como 4 dias de esbórnia. Exatamente. Né? É, Eu quero fazer um manifesto disso. Assim, a gente vai fazer 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Eita, acho que travou pro André. Não sei se travou para mim. E queria tanto que tivesse continuado essa live tão maravilhosa. Será que o André volta? Porque deu uma travada bem na parte mais legal do papo. Tá aí, André? André caiu, vou colocar ele aqui de novo, gente.
Consegui voltar. Quem sabe a Gente, música que está tocando aqui no BG. Volta, vem viver outra vez. Aquela música, perfeição, né? volta, André. Então, eu acho que eu estava falando dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Aham. E eu acho, cara, que a gente tem que olhar para o carnaval justamente um pouco nessa coisa, sabe? Nessa pegada da gente se apropriar de quem a gente é, sabe? Do que é o nosso povo. E o Coraci entrou, coisa linda, beijão Andressa, maravilhoso. Bia, Muita gente estamos legal. demais. E aí, eu fico pensando nisso, sabe? Assim, como que o carnaval pode ser uma alternativa, assim, um antídoto, sabe? Como a gente pode, pela liberdade de expressão que acontece, pela coisa coletiva, pelo improviso, pela alegria, né? Sim, Eu acho que se a gente conseguisse trazer isso como uma tecnologia do nosso povo, sabe? E tipo, não, cara, aqui pode criança, aqui pode velho, aqui pode, né, todo mundo junto e vamos viver, né? Assim, vamos criar, vamos tocar, vamos cantar. Inclusive isso, né? A saída pelas artes sempre foi, né? Assim, ao longo dos milênios, assim, sempre foram os artistas que humanizaram todas as tragédias, sabe? Principalmente assim da sociedade ocidental, né? A gente tem vários registros, assim, teve um grande incêndio em Roma, aí vieram os artistas e pintaram e então aí veio o movimento, né? Modernista, não, não, não. Então assim sempre foi algo assim, né? Dos artistas. Então eu espero que a gente agora também responda nessa, sabe? Com essa dimensão assim. Então veio um bando de movimento. artistas, sabe? Né? Vaporalizou, assim, sabe? Aham. Gente, Precisa, tá, né? Ju, tá rolando um sanduíche ishi. Sabe o É? sanduíche Você tá ishi? Eu acho que Pra você mim que tá pôr. super Acho que massa. é só pôr um fone, talvez. Eu não tô conseguindo. Então eu não sei cadê meu fone. Mas olha só, deixa eu te falar qual que é a real Ah, mesmo. vai Já tá acabar. tipo, se acabar, Tá. senão o Insta vai derrubar e a gente não consegue salvar. Verdade. Então bora. Então só eu acho que a pessoa que pensava que ele falava era do Jorge Lafond, não é? Que era aquela drag maravilhosa do Agostinho. Também. Jorge Lafond vive na gente. E o que eu queria te dizer assim, você tem uma memória de carnaval pra compartilhar? Alguma coisa do carnaval assim que rolou que você falou, caracoles, cara, isso foi muito louco. Não, a minha experiência mais maluca de carnaval foi o Bloco do Amor, de verdade, assim, o primeiro. Foi uma loucura. Foi uma loucura total, assim. Mas, assim, de infância, eu tenho um carnaval que eu passei em Morrinhos, que foi um carnaval clássico desse de salão mesmo, sabe? Eu acho que até é uma inspiração para eu ter feito o carnaval de salão do Seu Gonzalez. Hã? Morrinhos é aquela cidade que tem o Cristo, não é? Morrinhos do Goiás. É. Que lindo. E aí, como que é a história? Que deu um delay aqui. Não, então, foi um carnaval, as minhas memórias são péssimas. A gente tá falando de memória aqui, eu sou horrível de lembrar das coisas. Não, mas teve um carnaval que eu vivi com móveis, que foi incrível, que foi no Hack Beach, foi no carnaval lá de Pernambuco. Uau. Foi muito bom. Foi uma loucura. Gente, tá muito sanduíche. Vocês estão ouvindo sanduíche. É sanduíche, gente. Eu acho que é o IZT6 entrou aí no seu fone. É o dub do carnaval. Ai, delícia. Gente, tem muita gente colocando coisas incríveis aqui. Vamos ver. Mas é isso, ó. Eu quero dizer que eu amo você, né? Que independente do que vai acontecer, I don't know, I don't fuck know, né? Como vai ser o amanhã. Mas a gente vai estar junto. O que importa é... Dizem que toda vez que a gente faz algo com alguém, anjos são criados. Eu agradeço muito a esse anjo que foi criado hoje aqui, nessa noite, que a gente passou uma hora se reconhecendo, né? Compartilhando. Agradeço muito a sua generosidade, a sua presença, a sua luz. Sempre, assim. Sempre. É nossa. E Olha o acho muito carnaval massa aí. você aí
da mesma quadra ali, da 202, eu morava aí, uma galera mora aí, a família Ferrari, a Carol, né? Um monte de gente é dessa quebrada aí, e é um centrão mesmo, né, da cidade, assim. E que a gente possa ainda viver no centro da cidade, né? Ó, Móveis Axé 90 no Sesc Pompeia. A Andy acabou de colocar aqui que essa é uma memória inesquecível. Valeu, Andy. E um Verdade, salve enorme ao Andressa. Sesc Pompeia, né, cara? Que é uma delícia de lugar. É muito bom. E o Axé dos anos 90, né? Espero que você um dia suba no trio elétrico, lá na Praça dos Prazeres. Vai rolar. Por favor, né? Vai. Por favor. E pode botar drag sim, que eu vou adorar, entendeu? Você é livre para ser quem você quiser, fazer o que você quiser, cara. Né? Enfim, eu agradeço muito a sua luz, assim, tudo que você já ofertou, né? De onda boa e já ancorou aí muita energia massa, assim, canal mesmo, assim, sabe? De muita. Porque a música é isso, né? A música é algo que vem de uma força que a gente não traz só daqui, né? Vem de algum outro lugar. E é Com muito bonito que certeza. você sirva, né, a essa força, sabe, amigo? Queria muito registrar isso aqui pra você, sabe, assim. Admiro muito. Eu me lembro de ir na sua casa fazer aquele flyer de um ano do balaio, que durou 10, tá, gente? Então, assim, ele Foi foi tipo muito. avião. E você tava tocando piano. Você estava no seu pianinho ali, no prédio ali da 2 e tal. Tocando seu pianinho, eu, André, vou fazer o fly, não sei o quê. Você, calma aí, calma aí, calma aí. Só mais um pouquinho aqui. E você tocando pianinho, muito lindo, né? Ai, que legal. É, Eu Ju, via foi tanto bom. fly. O balaio representou muito, né, para a cidade. Foi incrível. E que surjam, né, novos espaços. Eu torço muito por isso, assim, que a gente ocupe cada vez mais, que a gente possa, né, cada vez mais, assim, É, ter os territórios, né, os locais de encontro. E eles estão aí. então, não vai parar, não, você Não acha? vai parar. Não Não vai para. parar. É Imparável. cíclico, é cíclico. Por mais que aconteçam essas coisas absurdas, né? Tipo a lei do silêncio, né? Ou essas criminalizações que acontecem, principalmente com o funk, principalmente com a cultura da periferia, né? Sempre muito censuradas e criminalizadas. Independente disso, essas culturas elas se surgem, é muito fluido, né? Uhum, Aí eu sou mocinha certeza. de 90 anos ensinando pra gente, né? Tá lá. E Vamos criar um grupo para discutir revolução, gente. Ela tá afim. vamos criar um novo de revolução. E vamos ocupar aquele preview. Um beijo pra Dani, né? Um Por abraço enorme favor, pro Manu, onde quer que ele esteja, né? Que foi uma grande perda me fala. também, né? A gente, nosso amigo. Quero dizer pra ele que a gente continua aqui fazendo muita confusão, né? Amigo, gratidão. Gente, ó, essa live vai ficar Valeu, gravada Ju. aqui. Foi linda. E quem quiser conhecer mais da Carnavalesca é www.carnavalesca.org. Valeu demais, André. Valeu demais todo mundo que acompanhou. E a gente Valeu. segue nas memórias, na força. E viva o Bloco do Amor, e viva a Viva. orquestra, e viva o Móveis da nos 90. Beijo, André. Viva. Tchau, tchau. Beijo.